Oi, gente, o programa Amigo Animal, começando hoje de um jeito diferente aqui na Praia de Santos, já do lado da Flávia Valejo, veterinária, especialista em comportamento animal. A gente resolveu bater um papo com a Flávia, porque ultimamente a gente tem feito quase que um quadro fixo mostrando para vocês maus tratos. E é muito importante, não é sensacionalismo, a gente gosta de mostrar porque a gente quer incentivar cada vez mais as pessoas, em primeiro lugar, a denunciarem, e segundo, quando tiver algum animal sofrendo, precisando de atendimento médico veterinário, por pior que seja, que não pense que não tem jeito, porque na maioria das vezes tem. E depois disso, algumas pessoas têm muito preconceito em adotar esses animais que já passaram por alguma situação difícil, porque acham que eles têm traumas que vão trazer problemas para dentro das suas casas. Então a gente resolveu falar com a Flávia, que é especialista em comportamento animal e que vai ajudar um pouquinho a gente a falar sobre isso, o lado psicológico dos animais. Obrigada, Flávia. A gente tentou se encontrar algumas vezes, foi um desencontro total. Muito obrigada por você ter aceitado vir ao programa. E eu gostaria que primeiro você tentasse definir para as pessoas que estão nos assistindo a diferença entre eu chamar um adestrador para o meu animal e chamar um especialista em comportamento animal. Qual é a diferença, se é que há diferença? Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui e que se eu puder contribuir, eu vou ser sempre, vou estar sempre de coração aberto para poder contribuir aqui com vocês. Bom, a diferença entre o adestrador e o terapeuta, né, o veterinário que trabalha com comportamento, é a seguinte: vários problemas de comportamento têm um fundo clínico. Então, a gente pode ter alguns comportamentos que estão acontecendo porque o animal está sofrendo alguma patologia clínica. Então, por exemplo, o animal está lambendo bastante a pata. Isso pode ser porque ele tem uma dermatite, que talvez um adestrador não consiga identificar, e o veterinário consegue. Existe um tratamento para isso? Existe uma forma de você ajudar o dono a eliminar esse comportamento, por exemplo? Existe, que talvez um adestrador não esteja preparado, mas o veterinário está. O que seria isso? É a base de remédios? É a base da mudança de comportamento do dono? Como é que é isso? Então, basicamente, é a mudança de comportamento do dono. Todo comportamento tem um reforço. Se esse comportamento acontece, ele tem um motivo de acontecer. Um cachorro que está entediado, ele pode lamber a pata, ele pode comer o rabo, ele pode comer a casa toda. Existem vários. Que rói móvel, rói. Aí, num caso de um filhote, é uma agitação natural do filhote, né? Agora, um animal já idoso que começa a desenvolver esse comportamento já é uma neura, né? Pode ser, pode ser. Então, tudo que acontece é uma resposta que o animal está dando naquele ambiente, né? Então, alguma coisa está errada e ele está te mostrando isso. E dependendo da forma como a gente interpreta isso, a gente incentiva ou a gente elimina esse comportamento, né? Então, quanto mais atenção a gente der para esse tipo de comportamento, mais ele vai acontecer. Tá, então, por exemplo, falando essa frase, quanto mais atenção eu dou, mais ele vai acontecer. No caso do animal que tem mania de ficar se lambendo, se lambendo, se lambendo e enchendo fica em carne viva a pata. Se eu ficar, para com isso, não faz isso, eu vou te bater, não sei o quê, eu vou estar. Ele vai pensar, posso estar errada. Ele vai pensar assim, opa, chamei a atenção da minha dona, aí que ele vai, blá, 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 lamber, lamber, lamber. Como é que eu mudo isso, então? Então, primeira coisa a se pensar, primeiro você tem que levar no veterinário para saber se ele não tem nenhum tipo de dermatite. Né? Se você eliminar todas as possíveis causas clínicas, se você sabe que aquele animal não tem nada na pata, que ele está lambendo só para receber a atenção do dono, então você para de dar atenção. Então, por exemplo, se toda vez que o cachorro começar a se lamber, o proprietário vai lá e bate nele, né? O cachorro não vai interpretar isso como uma agressão, ele vai interpretar isso como atenção, né? Então, se eu lambo, ele me dá atenção. Se eu paro de lamber, nada acontece. Porque geralmente a gente agrada ou a gente chama a atenção dos cachorros quando eles estão fazendo alguma coisa de errada. Então, como fazer ele parar de lamber sem ser agredindo? Então,
primeiro, ignora, né? Tenta mostrar que você não está se incomodando com isso, por mais que aquilo esteja te incomodando. Quando ele começar a se lamber, tenta desviar o foco. Ou pega uma bolinha e joga, ou de repente faz um barulho para fazer com que ele se assuste, mas desvia a atenção dele naquele momento. Tá, ou leva mais para passear, muda o comportamento, o ritmo da casa. Exatamente. Daí tem que ver por que ele está se lambendo. Será que ele está estressado? Então vamos aumentar a atividade física. Né? Tem cachorro que que come fezes, por exemplo, que é outro comportamento que causa muita repulsa no proprietário. E na hora que o cachorro faz um monte de outras coisas legais, mas ele come as fezes. Então, aquilo vira Foco. Né? Então não adianta pegar bolinha, não adianta nada. Na hora que pegar o cocô, o cachorro vira, né, tem toda a atenção do mundo. E aí? Como fazer para mudar isso? Eu já escutei falar em entrevistas de que comer cocô é uma coisa que não tem cura. O cachorro nasce assim, ele vai morrer assim. É verdade isso? Não, existem. Então, a ingestão de fezes é um ato natural, né? Então, para a gente é meio estranho. Mas dependendo da fase, a gente não encara isso como um distúrbio de comportamento, né? Então, por exemplo, a mãe que está cuidando dos seus filhotes. Então, ela vai limpar, vai manter sempre o ambiente limpo. Mas um animal adulto que come o cocô? Adulto, por exemplo, se ele tiver com alguma deficiência, se ele tiver com verminose, se ele tiver alguma deficiência alimentar, alguma deficiência enzimática, isso pode fazer com que ele venha a ingerir as próprias fezes. Ou se ele tem essa atenção do proprietário. Toda vez que ele come as fezes, ele recebe atenção. Isso é um fator de reforço. Se o ambiente é muito sujo, ele vai resolver fazer a higiene da casa. Já escutei falar também dessas pessoas que dão surra no cachorro quando faz cocô fora do lugar, quando fez cocô no lugar onde não devia, que o cachorro passa a comer o cocô só para não apanhar do dono. Acontece. E acontece também do proprietário limpar sempre na frente do cachorro e o cachorro começa a imitar esse comportamento. Ele começa a limpar também, só que ele come. E ele come. Nossa, coitadinho, né? Às vezes querendo ajudar, ele fala, poxa, mas eu estou fazendo o que o meu dono faz. E na verdade ele não sabe se é com a mão ou com a boca, ele não diferencia isso. Ele diferencia a retirada das fezes do local, né? Tadinho. Deu pena agora, você falou isso, falei, meu Deus do céu, morri de pena agora. Deixa eu te fazer uma última pergunta, que o nosso tempo está acabando. A gente faz muitas operações traumáticas lá na Coprovida, infelizmente a gente precisa fazer, algumas pessoas deixam... até por ignorância, as situações chegarem no último estágio para que a gente possa, para os veterinários poderem fazer alguma coisa, infelizmente, ou tem que tirar um olho, ou arrancar uma pata. E às vezes, para o proprietário, isso é extremamente traumático. A gente escuta falar, às vezes, coisas assim, vai ter que tirar o olho, ai meu Deus, eu prefiro que eutanasie. A gente tem vontade de voar na pessoa. Como? O cachorro vai perder um olho, você quer que eu mate? Então, é assim, é uma coisa muito estranha. Mas a gente também percebe, pela experiência, que esses animais... graças a Deus, eles não têm a cabeça do ser humano, não tem fazer 10 anos de terapia porque perdeu um olho, não que seja pouca coisa, mas a cabeça do ser humano é muito complicada, né? Você teria como explicar como é que é por que os animais se adaptam tão rapidamente quando há uma amputação, quando perdem um olho? Eu acho que é porque ele precisa viver, ele precisa se manter vivo, ele precisa buscar comida, ele precisa se adaptar. Né? Então é uma adaptação, todo mundo vai se adaptando. Se hoje, por exemplo, eu perder uma perna, eu tiver que fazer uma amputação, é claro que eu vou sofrer, enfim, mas eu não vou morrer por causa disso. Mas você vai sofrer muito, o que já não acontece com o animal, né? Ele só tem a adaptação, ele não tem a parte psicológica, né? Não. Eu vou ficar feio, ninguém mais vai gostar de mim, graças a Deus isso eles não têm, né? Graças a Deus não. Você quer deixar algum conselho? Vamos falar do teu livro. A Flávia está lançando um livro, O Céu dos Cachorros. Como é que surgiu isso, Flávia? Então, O Céu dos Cachorros ele veio através de uma experiência pessoal. Além de veterinária, eu sou mãe de duas crianças e também tenho um cachorro, né? E na época que aconteceu esse livro, eu estava com um animal da minha família, né? Que era a cachorra da minha sogra.
estranho falar, mas é a cachorra da minha sogra, ela estava doente e eu que estava tratando. E ela teve um tumor de mama e estava num grau muito avançado e ela não resistiu. Depois de vários meses de tratamento, ela morreu. E eu comentei com as crianças, né? Eu nunca escondi nada, né? Sempre que acontecia, né, que eu perdia algum animal, né, de cliente, eu ficava chateada, eu voltava para casa chateada e contava o que tinha acontecido. Mas nunca tinha acontecido com o nosso animal, né, enquanto as crianças estavam ali. E daí eu não sabia o que falar, né, e daí minha filha perguntou: mãe, cadê a Luna? Eu falei: filha, sabe aquela estrela lá no céu? Aí já começa, né, aquelas histórias, né, para tentar melhorar as coisas. Ela: não, mãe, para, tô querendo saber onde está o corpo da Luna, não quero saber da estrela. Aí nesse momento eu vi que o que ela queria saber exigia um pouco mais de mim do que eu podia falar naquele momento, né, e que eu estava muito abalada e sempre para mim foi mais fácil escrever do que falar. E daí eu escrevi um texto e daí mais calma a gente começou a lembrar das coisas que a Luna fez, né? Eu acho que todo mundo que tem cachorro já teve um sapato destruído, um controle remoto. Comido, nossa, eu tenho vários. Então, assim, todo mundo tem uma história para contar. E com a gente também, a gente começou a lembrar de várias coisas, né? De várias histórias, e isso fez a gente perceber que a Luna, apesar de ter ido embora, estava muito presente na nossa vida. E aí surgiu a ideia de fazer o livro. Aí surgiu a ideia de fazer o livro. E onde as pessoas que quiserem ler podem encontrar O Céu dos Cachorros? Então, ele foi... eu escrevi e quem ilustrou foi a Simone Matias, que também é daqui de Santos, e ele foi editado pela Realejo Livros. Então é um livro 100% santista. Que legal. As pessoas então podem comprar na livraria Realejo, aqui em Santos. Eu gostaria que você deixasse um telefone para que as pessoas as pessoas que querem conversar com alguém que tem essa especialização no aspecto psicológico dos animais, você que percebeu que o teu animal está com um distúrbio diferente, você já levou no veterinário, o veterinário percebeu que não é nada físico, pode ser psicológico. Por favor, entre em contato com a Flávia, deixa um telefone, Flávia. 9715-7983. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Fico muito contente de saber que tem uma santista se especializando nisso.